Bom dia, queridos. Vamos fazer agora a correção. Um comentário interessante é essa questão 7, que ela está na página 118, aí do módulo 2, né? A ideia desse comentário, na verdade, junto com a correção, é que vocês possam entender o caminho que foi tomado para solucionar essa questão. Claro, é uma questão de equação de segundo grau, porém ela envolve também a ideia de área, né? A área de um retângulo que nós sabemos lá do anterior, né? Dos conhecimentos que você já tem, que a área é base vezes altura. Aí então vale a pena então falar o que é base e o que é altura, né? Ora, a base é isso que se encontra emparelhado com o chão, né? Paralelo ao chão. Tanto essa como essa são bases, né? Então, falar que essa é uma base e essa é outra base, e como elas são parte de um retângulo, essas duas bases são iguais, as bases paralelas são iguais. Assim como esses lados paralelos também são iguais. Só que os lados paralelos aqui, que eu apontei, são perpendiculares em relação ao chão, então logo esse cara aqui ó, é chamado por nós de altura, que a gente chama carinhosamente de h. Então base chamaremos de b e altura chamaremos de h. E no exercício em questão, essa base ela não é dada, porém a altura sim foi dada. Bom, então se a base não foi dada, o exercício deve ter colocado alguma coisa para que isso fosse suprido. E ele colocou. Ele colocou uma equação do segundo grau que representa a intenção da área desse retângulo, né? Ora, então o que ele quer saber? Na letra A, ele quer saber exatamente qual é a equação que representa uma dessas bases. Em particular, no exercício, ele colocou a base BC. Mas como as duas são iguais, tanto faz calcular essa como essa, né? Então, nós vamos chamar a base de B mesmo. E nós vamos falar aqui ó, que essa base B, vezes a altura H, que nós sabemos que é x mais 2, a gente está usando a fórmula da área, né? Então, vou botar aqui, ó, B vezes H é igual a área. O que eu fiz de diferente ali foi só inverter esse A. Botei o A para o lado de cá, a área do lado de cá, né? Que eu posso fazer isso tranquilamente, assim como vocês. Então, nesse caso, eu obtenho base vezes altura, que é x mais 2, coloco ela entre parênteses e finalizo colocando o valor da área dada, 2x² mais 8x mais 6, né? Portanto, 2x² mais 8x mais 6. Né? E agora a gente percebe que para eu achar a minha base, basta eu passar esse cara, que a gente chama de altura, que está multiplicando a base, para o outro lado. Sempre o número que multiplica de um lado passa para o outro lado da igualdade dividindo. Né? Portanto, base é igual a 2x² mais 8x mais 6, dividido por x mais 2. X mais 2. E aí a gente conclui a nossa letra A. A resposta da letra A é essa. E a letra B? Na letra B, ele pede para que você calcule as medidas dos lados do retângulo, sabendo que a sua área é igual a 48 centímetros quadrados. Né? Então, nesse caso, nós queremos calcular a medida da área desse retângulo, que sabemos que a altura vale isso, e agora nós sabemos que a base vale isso. E também sabemos agora que essa área, esse azinho, além dessa expressão, ele vai valer, pela questão B, 48 centímetros quadrados, ok? Ora, mas tá pronto aqui, né? Porque se a área vale isso, você pode falar que a área que é 48 é igual a 2x² mais 8x mais 6. Agora, para você continuar a sua continha, basta passar esse 48 para o lado de cá e montar a solução. Então, como que ficaria essa solução? Vou fazer aqui, ó. A letra B vai ficar desenhada aqui.
Então, a letra B nós temos 48, porque foi dado no exercício. Então, eu vou começar primeiro com esse lado. Ó, 2x ao quadrado mais 8x mais 6. Isso tem que ser igual à área, que é 48. Então, coloquemos aqui 48. Passando agora aquele 48 para cá, porque necessariamente você precisa ter zero do lado de lá, porque a nossa equação de segundo grau, o método de solução, só funciona se você tiver zero do lado de lá, né? Você faz o procedimento, então, 2x² mais 8x mais 6 menos 48 igual a zero. Mudou de lado, sinal trocou, né? Então, fazendo agora a sua continha, para deixar no jeito mais padrão, você tem o 2x² mais 8x. 48 menos 48 mais 6, você obtém menos 42, igual a zero. Para você deixar a conta um pouco mais simpática, você pode dividir tudo por 2. Então, ó, vou botar o zero mais para cá. E o que você vai fazer agora é dividir sua conta toda por 2. É necessário fazer isso? A resposta não é. Mas nós vamos fazer isso para evitar fazer contas grandiosas, porque nossa intenção não é essa. Então, dividir 2 por 2 fica x², 8 por 2 fica 4, 4x nesse caso, menos 42 por 2, que fica 21. Isso igual a zero. E aí você tem o método da sobreproduto para poder fazer, ou além disso, você tem o método de resolução de Bhaskara, né? Vamos fazer pelo método de Bhaskara, que é o mais comum entre vocês. Vamos fazer de azul aqui, né? Vou aproveitar esse azul. Então teremos delta é igual a... O valor do A aqui nesse caso é 1, o valor do B é 4, o valor do C é menos 21. Então, 4², que é o valor do delta, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 21, que você coloca entre parênteses. Né? Lembrar que a forma que a gente está usando, ó, delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo já, fica assim. E a próxima forma que nós iremos utilizar é essa aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o valor do A. Ok? Então, dando continuidade, tendo de posse essas ideias, 16, menos com menos dá mais, aqui deu 4², 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 21 vai dar um total de 84. Portanto, significa dizer que delta é igual a 100. Né? E aí, utilizando a outra forma. Para finalizar, ó, x é igual a menos b. O b, nesse caso, é 4 positivo, né? Então, menos 4, mais ou menos raiz de 100, dividido por 2 vezes a, portanto, 2 vezes 1. Nesse caso aqui, você obtém raiz de 100 igual a 10. Então, x é igual a menos 4 mais ou menos 10 sobre 2. Aí vale a pena observar que, como a busca do resultado é uma medida de um lado do retângulo, né, ou de um valor que implica o valor do lado do retângulo, você não trabalha com esse número negativo. Ó. Então, portanto, não existe mais ou menos nesse caso. Você só trabalha com sinal de mais. Portanto, você faz menos 4 mais 10, que vai dar 6. 6 dividido por 2, resposta final, 3. Esse é o resultado final da continha. Ok? Bom, a intenção era facilitar um pouquinho a visualização de vocês, que com certeza alguns de vocês tentaram fazer a continha, né? E tiveram alguma dificuldade. Então a intenção foi tentar tirar essa dificuldade do caminho de vocês. Ok? Grande abraço, até amanhã.